Após fazer um levantamento das variáveis utilizadas para o mapeamento de áreas suscetíveis de deslizamento do terra, todas as variáveis foram integradas no ambiente SIG, onde foi possível criar as principais camadas: solos, geologia, declividade de precipitação e cobertura de solo. Importa referir que essas variáveis foram selecionadas com base em levantamentos bibliográficos encontrados em artigos, teses, dissertações e monografias científicas na página web. Após a elaboração das mesmas variáveis, prosseguiu-se com o segundo passo, que é a reclassificação das variáveis, tal aquilo que nós iremos fazer agora. Para a reclassificação, entramos para o Spatial Analyze Tools, vamos para Reclassify e vamos para Reclassify. Reclass depois Reclassify. Então poderíamos reclassificar nossa primeira variável, que seria a declividade. Reclassificamos primeiro essas variáveis porque já vem em formato raça, diferente da variável geologia e solos que vem em formato shapefile. Então poderíamos puxar para aqui. Então, o que é interessante primeiro saber? É necessário com que nós saibamos ler e interpretar essas feições ou essas simbologias de cores nesse mapa. Esse é o nosso mapa de declividade. Então nós devemos tentar relacionar as cores com a representação da declividade e também entendermos o que significa declividade. Declividade seria o sentido de declive de uma determinada área em relação ao horizonte. Então, nesse caso, nós vamos tentar relacionar as cores com a declividade, juntamente com a descrição aqui em termos numéricos. Com isso, nós podemos perceber que as zonas mais verdes apresentam uma declividade partindo dos 0 aos 300 mil. Ou seja, esses 300 determina, por exemplo, essa primeira descrição aqui representa as áreas onde a sua declividade é muito baixa, ou seja, são áreas categoricamente planas ou caracterizadas por relevos planos. E essas áreas mais avermelhadas têm um número mais elevado, representa áreas com declividade mais acentuada. Essas áreas geralmente são caracterizadas por montanhas ou terrenos totalmente íngremes. Tal como mostra essa imagem que é de Boan, nós conseguimos perceber que essa região dos pequenos libombos era representada principalmente por relevos altamente ondulados, aliás, com terrenos íngremes ou áreas geralmente elevadas. Então, para nós podermos perceber qual seria a influência desse critério para a identificação de áreas suscetíveis de deslizamento de terra, onde foram selecionadas variáveis com base na seguinte obra. A obra do Silveira et al., que consiste na avaliação multicritério no mapeamento de sujetividade da erosão, ou seja, de deslizamento de terra. Então, segundo o autor, sugere com que usa-se o critério declividade, uma vez que a declividade influencia na forma de escoamento das águas e também na absorção da própria precipitação. Então, o que acontece? Nas zonas planas, o terreno não tem como declivar-se, não tem como cair-se, não tem como desprender-se de um lugar para o outro, uma vez que são zonas planas onde, quando a água precipita, ele tem tempo suficiente para absorver a água de uma forma que não possa permitir o deslizamento de terra. Também parte do princípio de que essas áreas, por serem planas, não são suscetíveis de deslizamento de terra, diferente das zonas mais elevadas, onde quando maior precipitar-se, maior pode até existir a absorção da própria água, e por si só o próprio solo, a própria rocha fica saturada e a sua capacidade de carga fica maior, então desprende-se e cai. Então, partindo desse princípio, de perceber-se que essas zonas aqui, com essa descrição, é a zona que não tem risco a deslizamento de terra. Então, nós trabalhamos com 5 classes, onde a classe 1, o número 1 dita áreas sem risco, área 2, área com baixo risco, a classe 3, área com médio risco, classe 4, área com risco e 5 áreas com risco. Então, atribuindo essa descrição, nós dissemos que essa área, por ser uma zona plana, não é suscetível de deslizamento de terra, então a nota vai ser 1. Enquanto mais próximo das zonas zonas com a sua descrição numérica maior que essa, automaticamente o seu índice de deslizamento de terra tende a aumentar. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, tal como já vem aqui. O que eu vou fazer? Venho aqui, procuro a minha pasta
para o mapeamento de deslizamento de terras, dados matriciais, e poderia colocar declividade ponto boan ponto reclasse ponto diff. Então, para poder identificar e ok. Então, tenho aqui o meu resultado de indicação de áreas suscetíveis de deslizamento de terra quanto ao critério de declividade. Venho aqui, coloco 5 classes e poderia colocar a rampa de cor de verde a vermelho, onde vermelho dita áreas com o índice de deslizamento de terra maior. Então, depois disso, ok. Então, o que eu quero dizer? Todas essas zonas que foram identificadas como zonas planas, ou as zonas que não há risco de deslizamento de terra, elas apresentam essa cor com uma tonalidade mais verde. E todas essas áreas que foram classificadas como áreas com maior índice de deslizamento de terra ou com maior risco são caracterizados por essa coloração mais avermelhada. Então, essa é a nossa primeira variável. Nós poderíamos reclassificar a nossa segunda variável, que vai ser a variável precipitação. Poderíamos pegar a precipitação. Tal como expliquei também na descrição da variável declividade, nós poderíamos poder perceber o que acontece. Geralmente o solo, quando é saturado, ele desprende-se e tende a cair. E o que faz o solo ser saturar é a quantidade de precipitação que pode cair no determinado lugar. Então, olhando para essa descrição, essas zonas com tonalidade mais verde, mais com um azul mais carregado, representam uma taxa pluviométrica, um índice pluviométrico partindo dos 337 aos 900 milímetros de precipitação anual. E diferente dessas áreas com uma tonalidade azulada, mas não carregada. Então, a sua precipitação anual é de 642 a 719 milímetros por ano. Então, nós podemos perceber que toda a região, o seu índice de precipitação é maior. E também podemos perceber que esse formato representa-se de uma forma como se fosse uma escadaria, em que essa zona tem menor índice de taxa pluviométrica, temos essa e por fim temos essa. Então também poderíamos analisar através desse entendimento, onde essa classe, a taxa de deslizamento de terra é muito maior devido o índice pluviométrico também ser menor. Então, que seria exatamente esse, como conseguem ver a cor aqui. Então, poderia colocar 1. E quanto mais próximo chego dessa tonalidade de azul mais carregado, mais escuro, o meu número tende a aumentar, tal como vejo aqui, também o número da classificação tende a aumentar. Então, ficaria exatamente dessa forma. Então, venho aqui, escrevo precipitação, ponto boan, ponto reclasse, ponto TIFF. Coloco o formato TIFF porque às vezes quando coloco o TIFF ele pode recusar, então é necessário com que ele conheça qual é o ficheiro, tal como consegue ver que colocou um erro. Então, às vezes não é necessário mudar de pasta, mas só colocar a palavra TIFF, precipitação, boan, ponto reclasse, ponto TIFF. Então, essa palavra TIFF dita como a descrição do ficheiro que a base de dados representa. Então, com isso, venho de novo aqui, vou colocar a mesma simbologia de cores para ditar as áreas com uma tonalidade mais avermelhada, representam o índice de deslizamento de terra maior, e as áreas com uma tonalidade mais esverdeadas representam o índice de deslizamento de terra menor. Então, quando a precipitação, nós podemos perceber que essas áreas aqui apresentam maior suscetibilidade a deslizamento de terra, diferente dessas áreas aqui, onde o seu índice de deslizamento de terra é bem menor quanto à precipitação. Dessa forma, termino a minha primeira fase da identificação das variáveis para a identificação de áreas suscetíveis de deslizamento de terra. Chamo-me ali José Santos Caetano, sou um planificador físico, ambientalista e especialista em sistemas de informação geográfica.